Se você está escutando isso hoje, eu preciso que você respire fundo antes de continuar, porque o que eu vou te falar aqui não é coincidência, não é acaso. Existem mensagens que chegam para a gente exatamente no dia em que a gente precisa ouvir. E talvez essa seja uma delas para você. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda dentro do seu coração, com toda a honestidade do mundo. Quando foi a última vez que você sentiu que a sua vida estava realmente andando? Não andando aos olhos dos outros, não andando para mostrar para ninguém no Instagram, andando para você, saindo do lugar para você. Porque eu venho percebendo que tem muita gente vivendo essa sensação esquisita de estar fazendo tudo certo por fora, mas se sentindo travada por dentro, acordando com aquele peso no peito, indo trabalhar, cumprindo a rotina, sorrindo nas fotos e mesmo assim sentindo que falta alguma coisa, que não está fluindo, que não tem o mesmo gostinho de antes. E se você está se identificando com isso agora, eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido a coragem de te falar ainda. O problema, na maioria das vezes, não é a sua vida. O problema é que você está tentando viver uma vida que foi planejada por uma versão sua que já não existe mais. Fica comigo aqui até o final, porque eu vou te explicar exatamente o que eu quero dizer com isso e como sair desse ciclo de uma vez por todas. O que ninguém te conta sobre se sentir travado. Olha, a gente vive numa cultura que adora dizer que se você está travado é porque você não está se esforçando o suficiente, que você precisa acordar mais cedo, que você precisa ter mais foco, que você precisa ler mais livro de autoajuda, fazer mais curso, seguir mais influenciador motivacional. E aí você tenta. Você acorda às 5 da manhã, você compra a agenda nova, você baixa o aplicativo de meditação, você faz a lista das suas metas. E mesmo assim, no final do mês, no final do ano, você olha para trás e sente aquele baque. Nada mudou de verdade. Sabe por quê? Porque o problema não é falta de esforço. Você se esforça demais, na verdade. O problema é que você está empurrando uma porta que já foi fechada. Você está insistindo num caminho que era o caminho certo para você há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Mas hoje, esse caminho já não cabe mais em você. E isso é uma coisa muito difícil de aceitar, porque a gente tem uma relação meio estranha com o passado. A gente acha que se uma decisão foi boa um dia, ela tem que continuar sendo boa para sempre. A gente acha que se a gente um dia quis muito alguma coisa e conseguiu, a gente tem obrigação de querer essa coisa para sempre. Mas a vida não funciona assim. A gente não é uma pedra. A gente é água. A gente muda de forma, muda de direção, encontra caminhos novos. E quando a gente tenta se manter parado no mesmo lugar, é aí que a coisa começa a apodrecer. Você já mudou de série e não percebeu. Deixa eu te contar uma coisa que eu pensei semana passada e que mudou a minha cabeça. Lembra quando você estava na escola e todo final de ano você passava de série? Você ia para o próximo ano, mudava de sala, às vezes mudava até de prédio, conhecia gente nova, tinha matérias diferentes. Era estranho no começo, né? Aquela primeira semana era esquisita. Você sentia falta da sala antiga, dos colegas antigos, das matérias que você já sabia fazer. Mas você não tinha escolha, você tinha crescido, você não cabia mais na série anterior. Então você seguia em frente e em pouco tempo aquela sala nova já era a sua sala. Agora pensa comigo. Na vida adulta, ninguém mais vem te avisar que você passou de série. Não tem mais professor entregando boletim, não tem mais cerimônia de formatura todo ano. Você cresce em silêncio. Você muda em silêncio. E a maior parte das pessoas nunca percebe que mudou de série e continua tentando fazer a prova da série antiga com o material da série antiga, esperando tirar a mesma nota de antes. É exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você passou de série
Internamente você já é outra pessoa. Os seus valores mudaram, as suas prioridades mudaram, o que te dá tesão na vida mudou. Mas você continua tentando viver a rotina, o trabalho, os relacionamentos e os sonhos da Maria de 5 anos atrás. E aí dá esse curto-circuito. Isso é o que está te travando. Não é falta de disciplina, não é preguiça, é desalinhamento. É você tentando ser quem você era, quando o universo inteiro está te puxando para ser quem você é hoje. Uma história que talvez se pareça com a sua. Eu conheço uma menina, vou chamar ela de Carla aqui, que aos 22 anos largou tudo no Brasil para ir trabalhar fora. Foi uma decisão corajosa, foi uma decisão difícil e foi a melhor coisa que ela fez na época. Ela viveu coisas incríveis, conheceu lugares, fez dinheiro, cresceu como pessoa. Os primeiros 2 anos foram um sonho. Só que aí, lá pelo 3º ano, alguma coisa começou a apertar. Ela acordava cansada de um jeito que não era cansaço físico. Os trabalhos que antes ela achava aventura começaram a virar peso. As pessoas que antes ela amava conviver começaram a parecer estranhas, e ela começou a sentir uma saudade meio inexplicável de coisas pequenas, tipo arroz com feijão da mãe, conversa em português no padeiro, novela das 9. Por meses, ela se sentiu uma ingrata. Pensava, como eu vou voltar? Eu lutei tanto para estar aqui. Todo mundo no Brasil acha que eu estou vivendo o sonho. Se eu voltar, vou ser o quê? A pessoa que desistiu? A pessoa que não aguentou? E aí ela percebeu uma coisa. Ela não estava pensando em voltar porque ela tinha falhado. Ela estava pensando em voltar porque ela tinha crescido. A Carla, de 22 anos, precisava daquela experiência fora. A Carla, de 25, já não precisava mais. E forçar a Carla, de 25, a viver o sonho da Carla, de 22, era exatamente o que estava roubando a paz dela. Ela voltou. Foi difícil. Teve gente que questionou, teve gente que achou estranho, teve gente que zombou. Mas 2 meses depois dela voltar, o mundo entrou em pandemia e ela percebeu que tinha feito a escolha certa, no momento certo, ouvindo uma voz interna que muita gente ao redor dela estava tentando calar. Eu te conto essa história porque talvez você esteja vivendo a sua versão dela agora. Talvez não seja mudar de país. Talvez seja sair de um relacionamento que já não te serve. Talvez seja largar uma profissão que você escolheu aos 18 anos para agradar a sua família. Talvez seja simplesmente parar de fingir que você ainda gosta da rotina que você tem. Por que a gente insiste no que não funciona mais? Aí você pode estar pensando, tá, eu entendi, eu cresci, eu mudei. Mas por que é tão difícil largar o que não serve mais? Por que eu fico aqui, parado, vendo a vida passar, sabendo que precisa mudar e não conseguindo dar o primeiro passo? Eu vou te dar 3 motivos. Porque é importante você entender o que está te segurando. Primeiro, você confunde abandonar um caminho com fracassar. Quando você decide mudar de direção, uma vozinha na sua cabeça fala assim, olha tudo o que você investiu nisso. O tempo, o dinheiro, a energia, vai jogar tudo fora, mas escuta uma coisa, você não está jogando nada fora. Aquele caminho te levou até aqui, ele cumpriu o papel dele. Você não fracassou nele, você se formou nele. E agora é hora de matricular num próximo curso da vida. Segundo, você tem medo da opinião dos outros. Você se preocupa com o que a sua família vai dizer, com o que os seus amigos vão pensar, com o que aquela pessoa do trabalho vai comentar pelas costas. E eu vou ser bem honesto com você agora. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Se você ficar parado, elas falam que você não tem ambição. Se você mudar, elas falam que você é instável. Não tem como agradar todo mundo. Então você pode escolher viver para a opinião dos outros ou viver a sua vida. Terceiro, você não confia mais na sua intuição. Em algum momento, você foi treinado a duvidar do que você sente, a pedir conselho para todo mundo antes de tomar uma decisão, a querer garantia,
prova certeza. Só que a vida não dá garantia. E essa sua intuição, esse aperto no peito que está te dizendo que algo precisa mudar, é a coisa mais sábia dentro de você. Ela já viu mais coisa do que a sua mente racional consegue calcular. Quarto, você criou uma identidade em cima do que já não te serve. Esse aqui é o mais traiçoeiro de todos. Você se identificou tanto com aquela vida que você construiu, que largar ela parece largar você mesmo. Você é a pessoa do trabalho X. Você é a esposa de fulano. Você é o filho que sustenta a família. Você é o engraçado do grupo. E aí, na hora de mudar, parece que você vai deixar de existir. Mas escuta, você não é o seu papel. Você é a alma que está embaixo do papel. E essa alma é maior do que qualquer rótulo. Quinto, você romantizou o sofrimento. Tem gente que aprendeu desde criança que vida boa é vida sofrida. Que quem desiste é fraco. Que aguentar é sinônimo de caráter. E aí você fica anos numa situação que está te apagando, achando que isso te faz uma pessoa melhor. Não faz. Aguentar o que te destrói não é virtude, é autossabotagem. Vida boa também é permitida para você. Então, como é que eu faço na vida real? Beleza, papo bonito é fácil. Agora vamos para o que importa. Como é que você faz isso na vida real, na segunda-feira de manhã, com conta para pagar, com filho para cuidar, com chefe enchendo o saco? Porque a vida não para você se reinventar. E aqui vai a primeira boa notícia. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Aliás, mudar tudo de uma vez é geralmente uma péssima ideia. As mudanças de verdade são feitas de passinhos pequenos, dados todo dia, na direção certa. Passo 1. Pare e escute. Tira 15 minutos do seu dia. Hoje, agora se possível. Senta num lugar quieto, sem celular, sem televisão, sem ninguém falando contigo. E se pergunta, o que dentro de mim está pedindo para mudar? Não responde com a cabeça. Responde com o corpo. Onde está apertando? Que assunto faz seu peito doer? Que parte da sua vida você evita pensar? É ali que mora a pista. Passo 2. Identifique uma coisa pequena. Não tenta resolver a vida inteira hoje. Identifique uma coisa pequena que você sabe que precisa mudar. Pode ser parar de responder mensagem de uma pessoa que te suga. Pode ser tirar 1 hora por semana para fazer aquilo que você ama, mas largou. Pode ser conversar honestamente com alguém, uma coisa pequena, mas faz. Passo 3. Aceite o desconforto. Crescer dói, mudar dói. A primeira semana vai ser estranha. Você vai sentir que está errado, que está sendo egoísta, que está fazendo besteira. Isso é normal. Isso não é sinal de que você errou. Isso é sinal de que você está saindo da sala antiga e entrando na sala nova. É a sua nova série. Passo 4. Cerca-se de gente que te puxa para cima. Olha para sua volta. As pessoas com quem você convive te incentivam a crescer ou te seguram no lugar onde você já não cabe? Porque tem muita gente que vai sabotar a sua mudança, mesmo sem perceber, porque a sua mudança incomoda eles. Não precisa cortar ninguém de cara, mas filtra, escolhe, bote energia em quem te quer bem. Passo 5. Faça as pazes com quem você foi. Por último, e isso é importante, não despreze a versão antiga sua. Aquela pessoa que você foi com os planos que tinha, fez o melhor que podia. Ela te trouxe até aqui. Sem ela, você não seria quem é hoje. Agradeça e se despeça com carinho. Porque crescer não é negar o passado, é honrar o passado, dando ao presente o que ele merece. Os sinais que a vida está te mandando. Talvez você esteja lendo isso e ainda tenha uma dúvida no fundo. Será que é comigo mesmo? Será que eu estou só de mau humor essa semana? Será que está faltando vitamina D? Eu te entendo. A gente sempre quer ter certeza antes de mexer em alguma coisa. Então, deixa eu te ajudar com uns sinais bem práticos dessa vida real mesmo, que mostram que você precisa de uma virada. Primeiro sinal. Domingo à noite virou seu pior pesadelo.
aquela ansiedade que aperta às 19 horas de domingo pensando na segunda-feira, isso não é normal. Isso é o seu corpo gritando que a sua semana não está fazendo sentido para você. Segundo sinal, você fica feliz quando algum compromisso é cancelado, reunião cancelada, encontro adiado, festa que não vai mais ter. Se isso te dá alívio em vez de frustração, é porque o seu calendário está cheio das coisas erradas. Terceiro sinal, você fantasia muito sobre uma vida diferente. Fica imaginando como seria se você tivesse escolhido outra profissão, outra cidade, outro caminho. Olha, fantasia leve todo mundo tem, mas quando vira coisa diária, é a sua alma desenhando o mapa que a sua mente racional ainda não teve coragem de ler. Quarto sinal, você está cansado mesmo dormindo. Aquele cansaço que não passa, que dorme de sexta para segunda e ainda acorda exausto. Isso quase nunca é só físico, é a sua energia sendo gasta para manter no ar uma vida que já não é a sua. Quinto sinal, as coisas que antes te animavam não te animam mais. A festa, a viagem, a compra, o restaurante novo. Você vai porque combinou de ir, mas o brilho sumiu. Isso não é depressão necessariamente. Pode ser só a sua alma falando, chega de fingir, vamos viver o que é de verdade. Se você marcou 3 ou mais desses sinais aí dentro de você, eu vou ser direto, tá na hora. Você já passou de série faz tempo. Sua matrícula nova já tá te esperando. Falta só você ir lá assinar. Uma verdade final que você precisa ouvir. Se você chegou até aqui na leitura, é porque alguma coisa dentro de você está pedindo socorro, está pedindo permissão, está pedindo um sinal. E eu quero que você entenda que esse texto é o sinal. Você não está ficando louco, você não está sendo ingrato, você não está fracassando, você está crescendo. E crescer, por mais clichê que pareça falar isso, é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer, porque crescer significa abrir mão de quem você foi para encontrar quem você pode ser. E quase ninguém tem coragem de fazer isso. A maioria das pessoas vive a vida inteira fingindo que ainda é quem era aos 20 anos, trabalhando no emprego que escolheu sem pensar, casado com a pessoa com quem casou por inércia, vivendo na cidade onde nasceu por preguiça de mudar, repetindo as opiniões dos pais como se fossem suas. E aí, lá pelos 60, 70 anos, tem aquele momento de crise em que percebe que viveu a vida de outra pessoa. Não seja essa pessoa. Não chegue lá na frente sentindo que você passou décadas tentando agradar uma versão sua que nem existe mais. E olha, eu sei que pode parecer assustador pensar em mudar. Mudar dá medo, mudar da insegurança, mudar da vontade de voltar atrás na semana seguinte. Mas pensa comigo num negócio. O que dá mais medo, mudar e descobrir um caminho novo ou continuar onde você está pelos próximos 10 anos? Faz essa conta de cabeça agora. Imagina a sua vida exatamente igual está hoje, daqui a uma década. Mesmo trabalho, mesma rotina, mesma sensação no peito. Dá frio na barriga, né? Esse frio na barriga é a sua resposta. A vida que você quer existe. As pessoas certas para essa vida existem, as oportunidades existem, mas elas não vão chegar enquanto você estiver se segurando no que já não te serve. O universo, Deus, a energia, como você queira chamar, ele não pode te entregar uma roupa nova enquanto você está agarrado na roupa velha que já está rasgando. Solta. Aos poucos, mas solta. Você não está perdido, você está em transição. E a transição é o lugar mais desconfortável do mundo, mas também é o lugar onde a mágica acontece. É na transição que a lagarta vira borboleta. É na transição que a noite vira dia. É na transição que você deixa de ser quem foi para se tornar quem veio ser. Então não tem pressa, mas também não tenha mais medo. Confia no processo. Confia no que está apertando dentro de você.
Esse aperto é a vida te chamando para um próximo capítulo. E quando você olhar para trás daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai entender que o dia em que tudo começou a mudar foi exatamente o dia em que você decidiu parar de se forçar a ser quem você não é mais. Talvez tenha sido hoje. Talvez tenha sido esse texto, lido nesse dia 5 de maio, que abriu uma fresta dentro de você. E sabe o que é mais bonito? A fresta não precisa virar porta hoje. A fresta só precisa existir. Daqui um tempo, ela vira janela, depois vira porta, depois você passa por ela. Confia no tempo certo das coisas, mas não confunda tempo certo com adiar para sempre. Tem hora que o tempo certo é agora. Olha, eu queria muito saber se essa mensagem te tocou. E para isso, eu preciso de você aqui nos comentários. Não sai dessa página antes de me responder uma coisa. Vai me ajudar muito e provavelmente vai ajudar outras pessoas que estão lendo isso também. A pergunta é, qual é a versão antiga sua que você ainda está tentando ser? Mesmo sabendo no fundo que ela já não te cabe mais? Pode ser uma profissão, pode ser um relacionamento, pode ser uma rotina, pode ser uma forma de pensar, pode ser uma cidade, pode ser qualquer coisa. Escreve aqui embaixo nos comentários. Pode ser uma frase só, pode ser um parágrafo inteiro, pode ser anônimo se você quiser. O importante é colocar para fora, porque quando a gente nomeia o que está nos prendendo, a gente começa a se libertar. Eu prometo que vou ler todos os comentários, e se eu puder responder, eu respondo. E se esse texto fez sentido para você, faz uma coisa para mim, manda para alguém que você sabe que está passando por isso. Aquela amiga que anda sumida, aquele primo que está sem rumo, aquela pessoa que você sabe que está travada e fingindo que está tudo bem. Às vezes a gente é o mensageiro de alguém. Às vezes a mensagem que chegou para a gente era para ser entregue. Curte aqui, comenta, compartilha e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo bom vindo por aí, conversa de verdade, dessas que você não escuta em qualquer lugar. Te vejo no próximo. E lembra, você não está perdido. Você só está começando uma nova série. E dessa vez, você é o professor.